Pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos os presentes. Agradeço aí a participação de todos. O FPCAP está muito feliz com a participação e a presença de vocês para mais esse evento muito interessante que a gente tem aqui hoje com o nosso professor convidado. A ideia, pessoal, como vocês que já participaram de outros eventos da FPCAP vinculado ao MBA Gestão Tributária, a gente vai começar com uma breve apresentação e uma fala do professor Fernando Facuriscaf, nosso convidado de hoje, e depois a gente vai abrir para pergunta e participação de vocês. Vocês sabem que podem ficar à vontade para a gente discutir um pouco desse tema tão interessante. Bem, primeiramente eu quero agradecer a presença do professor Fernando Faculo Scaff. O professor Scaff é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de ser um advogado muito renomado em temas de direito tributário e direito financeiro. A faculdade tem felicidade de convidar o professor para falar das perspectivas legislativas e jurisprudenciais da tributação do setor dos combustíveis no Brasil, num momento muito peculiar, né? No momento em que a gente está tendo uma série de alterações legislativas que tem gerado embrólios muito grandes, tanto na seara financeira e numa disputa bem acirrada no campo financeiro e político entre os entes federados, mas, sobretudo, e para o que concerne às companhias, com um forte impacto no preço dos combustíveis, com um forte impacto no regime de tributação do setor. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer a presença do professor Scaff e dizer que, desde já, estou ansioso, assim como todos aqui presentes, para ouvir um pouco da fala do professor. Agradeço muito, professor, e espero que seja a primeira de muitas das suas participações aqui na FPCAP. Boa noite. Pittman, boa noite. Quero dar boa noite a todos que estão ouvindo. Não estou vendo ninguém, é um negócio impressionante. Quero já fazer um reparo na metodologia, porque eu prefiro que vocês me interrompam nas dúvidas. Nada de levantar a mão, essas coisas. A melhor maneira é abrir o microfone e sair perguntando. Tá certo? Eu acho que é melhor dessa maneira. Então, já vou concordar aqui com o Pittman, já que eu discordei da metodologia, eu vou concordar com ele no outro pedaço, que é quem puder abrir a câmera, tanto melhor. Essa coisa da gente ficar falando para uma montanha de quadradinho preto, assim, pronto, Eduardo, obrigado. O que acontece? Dá uma sensação de solidão, né? É um negócio horrível. Você vai dialogar com quem? Além do que, tem aquela coisa Isso, muito obrigado, Larissa, Antônio, Fábio. Fábio está, espero que não esteja dirigindo, né? Esteja só de carona, assim também. Obrigado, Heloísa. O que acontece, pessoal? Além daquela sensação, você não vê a reação verbal, a reação corporal da pessoa. Porque quando você diz alguma coisa, o sujeito acha que você falou uma bobagem, ele torce o nariz. Entendeu? Quando você fala alguma coisa que o pessoal acha que vale a pena, o cara dá um sorriso, dá alguma coisa. Então, é melhor fazer desse jeito. Então, quem puder abrir a câmera, tanto melhor. Sei que tem gente que não pode, a vida é assim, a gente vai tocar. Ok? Então, combinado. Interrompam quantas vezes necessárias, a gente explica, reexplica e vai tentando tirar como é que eu posso dizer, o novelo de lã, entendeu? Que essa coisa de tributação dos combustíveis acabou se tornando. E é um daqueles novelos de lã horríveis, parece depois de briga de gato, entendeu? Que você não sabe onde é que se puxa um fio, onde é que ele acaba, se ele já não foi cortado. É um desastre. Mas vou tentar explicar para vocês a situação atual. Para chegar na situação atual, a gente precisa dar um passo atrás para entender como é que nós chegamos até aqui. Então, primeiro ponto é entender como funcionava antes de 88, como é que esta coisa se tornou esta bagunça que nós temos hoje.
Então, antes de 88, a meu ver, o sistema era muito mais adequado, muito mais inteligente, muito mais eficaz. Funcionava da seguinte maneira: você não tinha ICMS sobre combustíveis. ICM, porque é o antigo. Não tinha ICM sobre combustíveis. O que existia era uma coisa chamada imposto único. Havia um sistema de impostos únicos. Impostos únicos que eram arrecadados pela União, e esse montante arrecadado era repassado praticamente para estados e municípios na sua integralidade, tá certo? As alíquotas eram da União, normalmente alíquotas baixas. Então, existia um imposto sobre combustíveis e lubrificantes, imposto único. Como existe imposto único sobre minerais, imposto único sobre comunicações, imposto único sobre uma montanha de coisas. Era um sistema, a meu ver, muito melhor do que nós temos hoje. O que aconteceu em 88? Vocês verem que eu já passei da pré-história para cá rapidamente, né? Senão vocês começam a bocejar. Então, antes que alguém boceje, eu vou avançando. Em 88, na Constituinte, alguém disse alguma coisa do tipo: temos que fortalecer os estados. E foi uma bela providência. Eu diria até que seria muito mais importante fortalecer os municípios. Mas, ok, fortalecer os estados, aquela lógica da federação dos estados, União, tal. E, nessa linha, alguém teve a ideia estúpida de botar um S no ICMS. E aí nós passamos a ter uma montanha de serviços incluídos no ICM velho, ICMS, a partir de 88, e algumas coisas que também geraram muitos problemas, entre eles tributação dos combustíveis em geral. Além do que, ainda teve aquela ideia de não tributar as transferências de petróleo. Isso é um outro assunto que, se quiserem, eu entro nesse aspecto com vocês, mas é uma nota de rodapé, um aspecto à parte. Bom, então o ICMS passou a incidir, entre outras coisas, combustíveis, energia elétrica. Aliás, a energia elétrica foi uma tolice que não tem tamanho, porque é um sistema de combustível que não tem estoque. Como é que você vai fazer a tributação de algo que sequer mercadoria é? No sentido de ter estoque, formar estoques. Você tem estoque de água, você não tem estoque de energia nesse sentido. Ou seja, transmissão imediata, incidência imediata, consumo imediato. Isso é uma outra prosa, também não vou entrar por aí, é só para mostrar o que aconteceu em 88, onde pegaram diversas incidências, várias delas foram impostos únicos, e jogaram dentro do antigo ICM, a partir de então ICMS. Bom, neste ponto surge a ideia de se criar figuras como a substituição tributária, que permitiu fiscalizar apenas alguns pontos das cadeias econômicas, a fim de que, identificado este ponto e fazendo a tributação incidir neste ponto, se obtivesse a arrecadação de toda a cadeia produtiva, ou a cadeia de distribuição. Ok. E isso aconteceu com os combustíveis. Em vez dos estados fiscalizarem milhares de postos de abastecimento de combustível, concentraram unificadamente a tributação nas distribuidoras. E, com isto, antecipou o fato gerador, vocês sabem da substituição tributária, como funciona, tudo mais, e isso gerou uma concentração de tributação, de fiscalização nesses pontos, e os estados se deram conta de que era uma arrecadação fácil. Fácil. Se a gente fosse usar algum autor antigo, eu diria que Balieiro tinha uma
expressão muito interessante para isso. Ele chamava isso quase de monopólio fiscal. Ou seja, você tem pouca concorrência, em pontos específicos você estabelece a arrecadação, consumo difuso enorme e uma gigantesca possibilidade arrecadatória. Então, o que fizeram os estados ao longo do tempo? Ora, eles aumentaram fortemente a tributação sobre aquilo que era cativo, fácil, tranquilo, entendeu? Com uma arrecadação fácil, incidindo sobre algo que todo mundo consome, energia elétrica, combustíveis e por aí vai, e fazendo com que, a partir daí, as arrecadações, as fiscalizações dos estabelecimentos individualmente consideradas fossem cada vez mais reduzidas. Então, eles usaram destes mecanismos para aumentar a sua própria arrecadação. Isto coloca toda esta matéria dentro daquele patamar que nós vimos em diversos debates, notícias, diversas incidências, que colocavam alíquotas enormes no ICMS. Tá? Estados com 34%, 33%, e sempre bem alto na questão da tributação dos combustíveis. Ainda tem uma peculiaridade. Por quê? Enquanto alguns combustíveis, como gasolina, a alíquota era muito alta, etanol também, alguns outros combustíveis, as alíquotas eram baixas. Quer dizer, baixas não, padrão. Baixa não tem nenhuma. Padrão, que é o óleo diesel, porque dentro deste pacote chamado combustíveis, existem diversos. Tem o querosene de aviação, tem o gás, que não é bem combustível, mas queima do mesmo jeito, serve para outras funções. Gasolina, etanol, óleo diesel e diversos outros combustíveis decompostos do petróleo ou mesmo da cana. Portanto, diversos estados tributaram estas mercadorias de maneira distinta, de maneira diversa, mas sempre gasolina, etanol e outros com alíquotas muito altas, justificadas justamente pela facilidade da tributação, por concentrarem a tributação nestas fases de distribuição, que são mais fáceis de serem cobradas, e com todos os impactos e dificuldades para os contribuintes discutirem a questão da substituição tributária. Ora, se isso está entendido, a gente tem que dar alguns passos à frente para tentar compreender o que acabou acontecendo nos tempos mais recentes. E aqui nós temos vários movimentos, vários. Então, um primeiro movimento foi feito no ano de 2001. Vamos lá, turma. Já pulei do pré-88 para o 88, o pós-88, mostrei a trajetória e cheguei em 2001. Onde é que está o movimento de 2001? Ele está na Emenda Constitucional 33, que incluiu um parágrafo 4º, entre outros artigos, parágrafo 3º também, ao enorme, gigantesco artigo 155 da Constituição que trata do ICMS. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu recomendo acompanhar, até porque está todo mundo conectado, vocês pegarem a Constituição. Vê se vocês localizam aí o 155 lá embaixo, o parágrafo 3º, tá certo? Este parágrafo 3º, ele vai estabelecer, com outra redação, aquilo que já havia antes. A exceção dos impostos que tratam tal, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações com energia elétrica, comunicações, derivados, etc. O parágrafo seguinte, 4º, vai tratar da seguinte situação. Na hipótese do inciso 12H, o que diz o 12H?
ele trata de combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidiria uma única vez. Qualquer que seja a sua finalidade, em hipótese que não se aplicará o 10b. Resumo, isto aqui cria a figura do monofásico, ou seja, uma incidência única, tá certo? Qualquer que seja a finalidade para fins de ICMS. E aí, o parágrafo 4º vai dizer que neste tributo monofásico deve-se observar o seguinte: a primeira regra 1, o inciso 1, vai dizer que esta incidência cabe ao Estado onde ocorreu o consumo, ou seja, destino e não origem, que nas operações com gás, derivados, lubrificantes, papapá, haverá repartição da tributação e que, importante aqui porque a gente está tratando, inciso 4º. Não sei se vocês estão acompanhando com a Constituição na mão, então? Bom, já vi que o Wagner balançou a cabeça, o Eduardo, o Leonardo, bom, tá vendo como a vantagem de você estar com a câmera aberta? É isso. Então, vamos lá. No 4º vem, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g, traduzindo com faixa. Vou simplificar. Observando o seguinte, serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciados por produto. Leia-se, gasolina é diferente de óleo diesel, que é diferente de querosene de aviação e por aí vai. B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada, para usar um latim aqui. Unidade de medida adotada seria ou fixa, ou, para ser mais exato, ad rem, por produto, por litro, galão, tonelada. A lógica do ad rem é ad mensura. Ou ad valorem, que é a nossa velha percentagem, a situação básica das alíquotas, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando aquela anterioridade, 153b. E as regras necessárias à aplicação do parágrafo 4º, inclusive relativas à apuração, destinação, etc., etc., serão reguladas pelo CONFAS. Ok? Vocês estão vendo, quem está acompanhando, que isto é 2001. Pergunta-se, o Congresso legislou sobre esta matéria? Não, não legislou. As empresas gostariam de uma tributação ad rem, per capita? Adorariam. Algumas, claro. Por quê? Porque a sonegação neste setor é gigantesca, senhor, gigantesca. Vamos lá, conheço estudos que apontam, se o estudo é checado ou não, pelo menos é de empresas idôneas, que apontam que algumas empresas localizadas, distribuidoras pequenas, localizadas no estado do Amazonas, na Zona Franca de Manaus, importavam combustível que daria para abastecer todos os carros de Manaus, do Amazonas, ainda pegava mais uma montanha do estado do Pará. Ou seja, o que os caras faziam era aquilo que tecnicamente se chama quebra de trânsito, porque importava-se o combustível para usar em Manaus e espalhavam isso Brasil afora, gerando problemas concorrenciais. Daí você vê que algumas empresas têm um litígio com os fiscos estaduais enorme, gigantesco. E as empresas maiores, claro, sempre queriam uma tributação uniforme para todos. E eles sempre disseram que a maneira mais adequada de fazer isso era mais fácil de fazer, era através de alíquotas ad rem, e não as ad valorem. Porque nas ad valorem você teria como, digamos, evaporar ou, de alguma maneira, driblar o quantitativo colocado. Registro que esta é uma crítica das grandes distribuidoras acerca de pequenas que, eventualmente, pululam pelo território nacional. Bom,
Dito isto e feitas essas considerações, volto ao ponto de que a ideia era ter ou ad valorem ou ad rem, e isto regulamentado pelo CONFAS. Bom, o que aconteceu na sequência? Aconteceu que o preço do combustível subiu, internacionalmente subiu, disparou. Essa disparada tem algumas peculiaridades no Brasil. Algumas peculiaridades que eu vou mencionar lateralmente para depois voltar à parte tributária. Quais são as peculiaridades laterais a serem colocadas? É que o Brasil ele tem autossuficiência na produção de petróleo. Então, a gente tem petróleo para, se fosse fácil, para cobrir todas as necessidades do país? Sim, sim, nós temos. Mas ninguém abastece o seu carro com petróleo. Você abastece, nós abastecemos os nossos carros com um produto refinado, que é o petróleo que passa pela refinaria e o barril é decomposto em diversas faixas. Leia-se, de um barril de petróleo, X% sai gasolina, X% sai óleo diesel, X% sai querosene de aviação e aí sucessivamente. Só para fazer um rodapé, volto já já ao leito que eu estava mencionando. É diferente de etanol, porque no etanol você pode pegar a cana-de-açúcar, girar um botão, estou simplificando, pelo amor de Deus, vai que tem algum químico aí, né, Pittman, que conheça esse negócio. Aí você gira um botão lá, um botão jurídico, vamos dizer assim, você gira um botão no sistema dos caras, e você pode ter ou etanol ou açúcar. Entendido? No petróleo você não tem isso. O barril não é todo gasolina ou todo óleo diesel. O barril é fracionado. Portanto, X% de um barril, deve ter uma fração do tipo de barril, óleo Brent, óleo não sei o quê, que necessariamente será diesel ou gasolina ou aviação, ou o que seja. Então, não é como no etanol, onde o girar de um botão produz ou uma coisa ou outra. Entendido? Bom, se isso está entendido, onde é que está o gargalo no Brasil? O gargalo no Brasil está no refino, não está na exploração. Então, se tira muito petróleo no Brasil, autossuficiente, não temos capacidade de refino. Portanto, somos exportadores de petróleo e importadores de combustíveis. Coisas como gasolina, diesel e outras coisas. Onde está o gargalo? O gargalo está no refino. O que é que foi feito nos últimos anos no Brasil? A ideia era ter mais concorrência no refino, aumentar, privatizar as refinarias e construir novas refinarias. Isso iria funcionar? Acho que não. E por que eu acho que não? É achismo, tá bom? Deixa eu registrar por que eu acho que não. Porque nós estamos tratando de um bem que tem vida econômica curta. Curta. A civilização do petróleo, segundo os entendidos, acaba em mais 30 anos, com a troca dos combustíveis fósseis nos carros, caminhões, ônibus, etc., para outros combustíveis mais limpos. Portanto, quem é que vai investir milhões, bilhões para a construção de refinarias em alguma coisa cujo consumo é descendente? Não sei. Pode ser que alguém se anime, não sei se vocês trabalham no setor e alguém diga, não, a minha empresa tem interesse. Ótimo. O fato é, esta foi a opção. Portanto, nós temos escassez do combustível, mas temos fartura de petróleo. Por isso importamos. E aí, quem é que importa e qual é a regra desta questão? A regra está numa coisa chamada PPI, Preço por Paridade Internacional. Portanto, quando compramos, todo o petróleo, todo o combustível que a gente produz
tem que equalizar o preço com aquele que a gente importa, o que gera dois diferentes tipos de impacto. Por um lado, o impacto do dólar, do câmbio, e, por outro lado, o impacto das crises de petróleo internacionais. Bom, contextualizada a situação, o que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que o preço, as alíquotas do ICMS estavam realmente muito altas. Isso é inegável. Alíquota de 34%, 33%, 30 e tantos por cento, injustificadas. Como mencionei minutos atrás, para quem entrou atrasado, eu comecei a falar, tinham vítimas, acho que uns 21 pessoas, agora já estamos em 46. Então, metade talvez não tenha ouvido o que eu falei, não vou repetir, mas fica o registro, que já comentei. Olhando para frente, o que é que acabou acontecendo? A ideia era implementar as alíquotas ad rem. E com estas alíquotas ad rem, o que é que acabou acontecendo? Foi votada a lei complementar, deixa eu achar a lei, 192, de 11 de março de 22. Mais uma vez, não sei se vocês estão conectados, mas se tiverem, acompanhem Lei Complementar 192, de 11 de março de 22. E essa lei vai dizer o seguinte: definiu, para fins daquela linha que estava mencionada, quais seriam as alíquotas. Combustíveis, artigo 2º, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja a finalidade. Gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás de efeito, etc. Ok? E está aqui, a partir do artigo 3º, diversas discriminações, determinações acerca deste procedimento. Eu vou registrar, para a gente melhor entender a dinâmica do processo, o inciso 5, que vai dizer: para a incidência do ICMS, termos dessa lei complementar, será observado o seguinte: as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados Federal na forma do CONFAS, obedecido uniformes para todo o território nacional, conforme visto na Constituição, e poderão ser diferenciadas por produtos. Serão específicas ad rem por unidade de medida adotada nos termos do artigo que já lemos também. Poderão ser reduzidas sem observar impacto financeiro, aquela questão da anterioridade. Ok? Se isso está entendido, o que aconteceu no passo seguinte? Os estados se reuniram e estabeleceram a seguinte lógica, por convênio com FAS. Eles mantiveram as alíquotas pelo teto. Quem é que tem a alíquota mais alta? Vamos supor o estado do Acre. Estabeleceram as alíquotas pelo teto e deram descontos para que o preço ficasse no mesmo lugar. Foi claro? Deu para entender? Ok, convênio ICMS e DC. Obrigado, Cid. Todo mundo entendeu a dinâmica? Então, acho que se vocês forem ao convênio, vocês conseguem identificar mais fácil. Tem uma tabelinha lá. Então, todo mundo colocou, todos os estados colocaram a alíquota máxima, reduz, estabelece o ad rem. Bom, não precisa dizer que isto não foi bem recebido pelo governo. Neste sentido, especificamente neste sentido, eu vou dar um salto, depois eu volto, mas vou dar um salto para o que aconteceu. O governo federal, a União, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Questionando a questão desta mágica dos estados, correto? E foi a DI, para quem tiver interesse, 7164 do Supremo Tribunal Federal, ok? A DI 7164 do Supremo.
Bom, como disse, dei um salto temporal para chegar nesta DI. O que disse o ministro numa liminar de mais... Uma liminar. Ele vai estabelecer o seguinte, que esses estados, etc., quando fizeram este convênio, 16 de 22, eles não adotaram a regra estabelecida. E, portanto, ele deferiu monocraticamente, isto agora, 13 de maio, a medida cautelar pleiteada para suspender as cláusulas 4ª e 5ª, bem como o anexo 2 do convênio 16/22 do CONFAS. Entendido? Portanto, e esta matéria ainda está sendo objeto de discussão no Supremo. Os estados pediram para essa discussão ir a plenário. Parece que tem uma questão aí de que o primeiro a despachar essa matéria teria sido o ministro Gilmar, e, portanto, ele estaria prevento, não era para haver distribuição aberta. Tem uma discussão que ainda rola sobre este assunto. Paro aí. Volto atrás para apontar um outro caminho que foi adotado. Portanto, até aqui, 2001, emenda constitucional 33, um período enorme de inércia legislativa, surge a Lei Complementar 192, vem o Convênio 16 e isto vai para o Supremo Tribunal Federal. Se esse caminho está entendido, ótimo. Qual é o caminho em paralelo a isto? O caminho em paralelo passa pelo seguinte fato. Já havia sido decidido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal um aspecto extremamente correto, adequado, uma boa decisão, que foi o tema, eu estou tentando achar aqui. Tema 745 da repercussão geral. Ok? 745 da repercussão geral. O que é que diz esse tema 745 que decorreu do RE 714139? Este RE, com este tema de repercussão geral, segue outra trilha. É importante entender que são trilhas distintas que vão se cruzar. Esta decisão correta, repito mais uma vez, vai dizer o seguinte: olha, existem alguns produtos que são essenciais e que, por serem essenciais, não é possível ter alíquotas tão altas. Eles têm que estar na alíquota padrão. Todo mundo conhece a discussão e, no caso concreto, se a memória não me falha, ainda mais essa hora da noite, começa a falhar tudo, se tratava de energia elétrica. Isto traria impacto no cofres estaduais? Sim, traria impacto enorme nos cofres estaduais, sem dúvida. Mas a decisão do Supremo foi correta? Sim, foi correta. Perfeito. O que é que eles fizeram no Supremo? Modularam os efeitos para uns 2 anos para frente. Ou seja, esta redução só teria aplicabilidade no exercício financeiro de 2024. Todavia, já estaria funcionando, já estava decidido para a energia elétrica, se eu não estou enganado, desde então, desde o julgamento deste caso. Mas eles modularam para o futuro. Alguém se alertou para este fato. Se alertou. Quem? Não sei, tem a menor ideia. Mas e atalhou o caminho que eu acabei de descrever, que passava por aquelas discussões de alíquota ad rem, ad valorem,
essa ADI do André Mendonça atalhou para mim. E daí surge a Lei Complementar 194. Vamos lá, pessoal. Perguntar de novo, todo mundo olhando aí, eu só tenho 2, 4, 6 pessoas com a câmera aberta, bicho. Assim também é difícil. Vamos lá. Opa, apareceu a Geneve agora. Vamos lá. Pessoal, vocês estão olhando a Lei 194? Esta Lei 194, ela vai fazer o seguinte. Ela vai, por um lado, alterar o Código Tributário Nacional, dizendo que o ICMS, artigo 1º da Lei 194, que é de junho, agora não tem nem 30 dias, que esse artigo 1º altera ou acresce um artigo que é o 18A no Código Tributário Nacional, e vai dizer, para fins do ICMS, os combustíveis, o gás, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo, não sei como é que o transporte coletivo ia aparecer nesse negócio, mas está aí, são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos. Qual é a consequência disso? Parágrafo único. É vedada a fixação de alíquotas sobre operações referidas no caput deste artigo em patamar superior às operações em gerais consideradas essencialidade dos bens e serviços. É facultado ao ente federativo, aplicação de alíquotas reduzidas, ou seja, para baixo pode. Ok? Então, eu estou resumindo o que foi estabelecido. Aqui deve ter em algum artigo. Está aqui, 15. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Vamos lá. Pegar esse segundo eixo. O que é que foi feito com esse segundo eixo? Foi feita uma decisão correta. Eu não tenho a menor dúvida que a decisão é correta. Por quê? Porque combustível, energia elétrica, etc., etc., são bens essenciais e devem ter uma alíquota básica que, vírgula, já é alta. Já é alta. Tá certo? Onde é que está o erro? O erro está que a lei é do dia 23 de junho. E isso era para vigorar em 7 dias. 7. Ou seja, dia 1º de julho já era para ter as alíquotas reduzidas. E observem que a Bom, deixa eu seguir esse eixo, depois eu caso um com o outro. Nesse segundo eixo, o que é que os estados fizeram? Não tinham saída. Eles realmente baixaram as alíquotas de uma hora para outra. Bom, aí dúvidas jurídicas e depois dúvidas econômicas. E quem não entende da lógica, da dinâmica da economia, não vai entender a tributação, vai ficar lendo tributo só pela norma, não vai entender o contexto. Portanto, é preciso abrir o leque, entender a dinâmica. Vou acabar esse segundo eixo para poder casar os dois e a gente seguir adiante. Portanto, no primeiro eixo exposto, a discussão era aquele convênio 16, alíquotas ad rem ou ad valorem, tá certo? E o debate que eu falei da Constituição do artigo da Emenda Constitucional 33 de 2001. Ok? Segundo eixo. Segundo eixo, toda esta discussão da essencialidade, de que não poderia ter alíquotas superiores às alíquotas básicas. Lei Complementar 194. O que aconteceu? Estados baixaram. Dúvidas? É alíquota de rem, afinal, ou é alíquota de valorem? Vale a liminar do ministro André Mendonça ou vale a lei complementar 194, que efetivamente baixou na marra e de imediato as alíquotas para estes produtos? Vale aquilo que o governo pediu para instituir a de rem? Ou vale os 18%? Isso está numa dúvida que não tem fim. O que é que tem na prática? Os estados baixaram para 17 ou 18, dependendo de cada qual, e é o que está sendo cobrado. Se
a liminar do André vai ou não ser confirmada, se isso vai ser alterado, ninguém tem a menor ideia. Peculiaridade jurídica. Vários estados, exemplo aqui em São Paulo, as alíquotas foram reduzidas. Vamos lá, vamos ver se a turma tá atenta. Qual foi o ato normativo que o secretário de Fazenda baixou, editou, para ficar mais bonito? Ele editou para baixar as alíquotas para 18%. Vamos lá. Alguém? Estou aguardando vocês agora. Já falei demais. Bora, quero ouvir vocês. Qual foi o ato normativo? Salvo engano, professor, foi uma nota explicativa. Boa, Pittman. Já que ninguém fala, você fala. Gosto assim. Vocês conhecem no sistema jurídico brasileiro a figura da nota explicativa? Não, eu também não, João. Eu não conheço. Eu não conheço. Quando eu vi aquilo, eu comentei com o Felipe Salto, que é o secretário de Fazenda, e disse: meu irmão, você precisa dar mais aulas lá na minha turma, porque eu não consigo dizer para as pessoas o que é uma nota explicativa, primeiro. E segundo, toda a legislação estadual continua vigorando. Os decretos, as leis, etc., está vigorando. Bom, o Felipe, o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele fez assim diversos outros estados. Fizeram, diversos. Ok? Teve outros que baixaram por decreto. Está tudo bem, as leis continuam vigorando em valor maior, não importa. Estou só dando o perfil jurídico para vocês do que aconteceu e a bagunça que está no setor. Ok? Bom, para resumir esta longa novela que eu já estou falando há quase 45 minutos. Qual é o background econômico dessa história? O background econômico passa pelo seguinte fato: a redução de tributos indiretos sobre o consumo necessariamente gera redução do preço numa cadeia produtiva normal? Não sei. Vou comentar para vocês. Eu peguei um táxi, saí aqui, estou aqui em São Paulo, estou em Higienópolis, estou no meu escritório, e fui para o Largo de São Francisco para dar aula, dias atrás. No meio desta confusão, o motorista do táxi estava animadíssimo. Vai baixar o preço, que coisa magnífica. Tal. E eu dei os parabéns para ele. Ô, bacana, estou torcendo por você. Eu quero saber o seguinte: eu posso pagar mais barato a corrida? Ele tomou um pulo. Como? Pois é. Se o teu principal insumo vai reduzir, eu quero saber se eu vou pagar mais barato a corrida no táxi. Ele disse: eu não pensei nisso. Eu digo: é importante. Será que os fretes vão ficar mais baratos? Será que a turma dos aplicativos vai fazer cair o preço de maneira correspondente, eles que já recebem uma miséria? Então, a redução do tributo indireto numa cadeia econômica tem efeito no primeiro consumidor, não tem efeito na cadeia econômica como um todo. Primeira observação. Segunda observação. O preço do combustível no Brasil, em face do que expliquei minutos atrás, quando falei da questão do refino, que nós temos petróleo, mas não temos combustíveis porque tem que importar, e que tem aquela coisinha chamada PPI, preço de paridade internacional. Se a guerra na Ucrânia continuar, se o dólar subir, como subiu fortemente nos últimos 10 dias, o preço vai subir? Vai subir, é claro. Se a regra da paridade internacional se mantém, o preço vai subir. Mas ele pode não subir, claro. Por quê? Porque é um preço que pode se tornar controlado pelo governo. E o governo represa isto, gerando o quê? Prejuízo para a empresa. Quem é a empresa? Petrobras.
Pode fazer isso? Vamos lá, pessoal. Outra pergunta agora. Vamos lá, Heloísa, você que está prestando a maior atenção aí. Me diga uma coisa, se você fosse acionista da Petrobras, que é minoritária, é claro, ser controladora ia ser demais. Vamos lá. Vamos lá. Se você fosse acionista da Petrobras minoritária, você não ia se aborrecer com a empresa? Porque o acionista controlador, Demais. o acionista controlador está te obrigando a fazer prejuízos, correto? Por quê? Porque a empresa importa com dólar alto, com combustível alto, e não consegue repassar o custo. Você não se aborreceria? Arisvaldo, você concorda em se aborrecer também, se fosse acionista minoritário? Ou você ia dizer, não, eu vou ter prejuízos em nome do país? Vou defender a causa nobre do país. Pronto, muito bem. Portanto, e voltando ao leito da exposição, o que é que se tem? Se não mexer neste PPI, preço de paridade internacional, você não vai conseguir equacionar esse tipo de questão. O que você tem que fazer para mexer no PPI? Dá para, no estalar de dedos, dizer não tem mais o PPI? Não, porque a gente importa petróleo. Desculpa, a gente não importa petróleo, a gente exporta petróleo e importa combustível. Por quê? Porque a Petrobras decidiu vender as refinarias e não investiu mais em refinaria. E eu duvido que alguém vá botar dinheiro em refinaria para um bem que em 20 anos não terá mais a mesma importância que tem hoje. Ok? Portanto, onde está o erro? Está no PPI, que está na refinaria, que está na política econômica como um todo. Volto. Portanto, onde está a situação posta no meio desta confusão toda? Tem que nós temos preços menores nos combustíveis, qualquer posto de abastecimento, não sei se está todo mundo em São Paulo, eu estou, mas eu estou até vendo mais barato, eu até enchi o tanque. Opa, preço mais barato, eu já enchi, vou garantir o meu. Correto? Eu nem faço Uber, mas para quem faz Uber, o cara vai continuar a cobrar o que tem que cobrar, não vai repassar essa redução. Caiu um pouco, é isso mesmo, Rafaela, caiu um pouco, mas aquele não vamos aproveitar o que caiu, né? A gente vai encher o tanque, o custo na cadeia econômica, na cadeia de distribuição, na cadeia produtiva, não vai mudar. Eventualmente, a Heloísa, nossa acionista minoritária da Petrobras, vai se aborrecer. Se ela entra com ação, não entra, isso aí é com ela. E, por fim, o que vai acontecer? Os estados estão completamente desarvorados. Desarvorados. Isso afeta a nós que estamos nessa sala virtual? Diretamente não. Diretamente não. Todo mundo aqui, faculdade, privada, etc. Mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem gente que precisa de escola pública, que depende de escola para o ensino médio, que é responsabilidade dos estados, o ensino fundamental, que é responsabilidade dos municípios, saúde, saneamento, uma montanha de outras coisas. Os estados estão desesperados, porque o condomínio federativo está abalado, o condomínio da arrecadação do ICMS. Portanto, o que é que nós temos nessa situação? Redução de preço, a meu ver, redução absolutamente artificial de preços, não pela redução da alíquota, que nem a DIRREM se tornou, mas foi rebaixada pela Lei Complementar 194, não pela 192, que foi judicializada em razão do convênio, ou seja, o eixo 1 foi abandonado, foi mantido o eixo 2. Lei Complementar 194. E com prazo certo para acabar. Entendeu? Porque em algum momento os prejuízos da Petrobras irão se potencializar. O que vai acontecer? Não tenho a menor ideia, não tenho bola de cristal. Eu sei dizer que este é o quadro colocado. Quadro correto,
se fôssemos aplicar a decisão do Supremo, postergando por mais, como disse o Supremo, até 2024 esta redução, mas abruptamente deu no que deu, tá? Estamos com esta confusão colocada. Portanto, Pittman, não sei se consegui explicar esta... Eu também concordo, João Ricardo, deveria ser reinvestido. Não sei se compensa. Não sei se compensa. Aí tem que fazer conta para ver se vai funcionar. Entendeu? Ok. Distrito Federal, Arisvaldo já mencionando. Eu vou só te dizer uma coisa, Arisvaldo. Eu tive uma reunião hoje com o reitor da USP, que recebe uma percentagem do ICMS, USP, Unesp, Unicamp, etc. A turma está preocupadíssima. Preocupadíssima. Então, senhores, este é o panorama. Não sei se me desincumbi da missão árdua que o Pittman me passou, que é tratar de tributação de combustíveis. Tentei passar para vocês vários momentos. Acho que a fórmula mais adequada não é ICMS nesta coisa, não é. Por isso mencionei o pré-88 para falar dos impostos únicos. Para mim, era a fórmula mais correta, mais adequada de tratar disso. Passou. A lógica do ICMS não é boa para esse tipo de questão, mas é o que temos. Os estados se ancoraram nisto e agora vão ter que, de uma hora para outra, equacionar as suas despesas. Efeito colateral? Não sei quantos advogados, contadores nós temos aqui na nossa sala, mas quero dizer o seguinte: preparem-se para o arroxo sobre as empresas. Eu não tenho dúvida que, se cai a arrecadação daquilo, volto ao velho Eliomar Balieiro, se cai a arrecadação daquilo que o Eliomar chamava de monopólios fiscais, tá certo? Que era um cliente cativo, vamos dizer assim, do fisco, se isso cai e caiu, o fisco vai para cima de quem puder pagar e de como ele vai tirar essa diferença. Quero dizer que isto ainda não foi sentido, porque não tem 30 dias, mas esperem só. Eu espero estar errado, mas é o que eu vejo no horizonte, não é? Pittman, falei 50 minutos, falei demais. E ninguém me interrompeu. Se eu não chamo vocês a falar, ninguém fala. Professor, então Vai deixa lá, eu... Genésia, vamos lá, quero lhe ouvir. Não, é só uma colocação do Sindipetróleo, né? Falando sobre a política de preços da Petrobras. Então, eles falam que o responsável pelo aumento dos combustíveis é a política de preço da Petrobras, devido ao tal do PPI. Como é que PPI? Então, dada aí uma questão de um dos futuros, de um futuro candidato, eu já é candidato, né, a presidente, ele fala que ele, sendo eleito, tiraria esse PPI, porque isso aí realmente foi criado lá na época do Temer, não pode falar nome, na época do governo anterior, que realmente fez os preços se dispararem, atrelou o preço do petróleo, né? Aliás, o dólar, o preço do barril do petróleo ao dólar, e fez assim os preços dispararem, né? Então, eu acho que é uma conta muito difícil de fechar, né? Não, o fato é que não tem saída. Repara, se nós temos, Genésia, como mencionei logo no começo, autossuficiência em petróleo, mas não temos autossuficiência em combustíveis, porque falta refino, não adianta você tirar petróleo, porque o petróleo não vai para dentro do carro. E vai para dentro do carro é o petróleo refinado. Agora, o que foi feito? Nos últimos anos, vendemos 3 refinarias. Tá certo? Outras estão sendo propostas para venda, etc. Eu não acho que o preço, a partir daí, vai cair. Tinha que ter investimento público em refinaria, que os privados não sei se farão. Se fizerem, ótimo, é o que nós estamos precisando, mas construir novas, não sei, não sei. De todo modo, o problema está aí. Não adianta acabar com o preço de paridade internacional.
Não vai. Isso também não vai resolver. O que precisa é investir pesadamente no ciclo, para que o Brasil possa, nós, habitantes do Brasil, possamos gozar do nosso estoque de petróleo enquanto ele vale alguma coisa. Porque depois não Sermos vale mais. autossuficientes, né? Claro. Nós temos o ouro aqui e jogamos lá para fora. É isso. Observa. Se a gente não consegue refinar, a gente não consegue usar. E se a gente não consegue usar, em mais 20 anos, se torna um combustível relevante. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui dentro da sala de aula aqui, independente de preço, ok? Estou falando como não olhando o preço do automóvel. Quem gostaria de trocar o seu automóvel de combustível etanol, combustível de petróleo por um elétrico? Todo mundo ia levantar a mão. Agora, o preço do elétrico é um absurdo, não tem abastecimento, não tem isso. Mas em 20 anos, 30 anos, isso vai mudar, porque a tecnologia vai por aí. Várias empresas já estão dizendo que no ano de 2030, sei lá onde, só vão produzir elétricos. Então, vamos lá, onde é que se consome hoje petróleo, tirando a indústria de plásticos? Plástico é outra coisa. Tira o plástico, onde é que se vai ficar usando petróleo? Aviação, plástico, mas pouca coisa. Então, o governo tinha que baixar preço, mas não na marra, porque a Petrobras tem a Heloísa como acionista. A Heloísa vai ficar aborrecida, entendeu? Mas é assim. Então, é essa confusão. E baixou o preço, baixou. Mas considerem que, se usarem o PPI, a redução desaparece no dia seguinte. Por isso, a mágica é segurar o preço do PPI até outubro. Arisvaldo, eu vi que você fez uma pergunta, você quer falar um pouco sobre ela? Puxa, eu acho que eu perdi um pedaço do chat aqui. Na verdade, seria só realmente chamar a reflexão esse elemento, né, que o Fernando Scaff colocou aí, dessa questão de que é necessário realmente fazer um investimento público em refinarias para tentar reverter esse quadro, porém, o que a gente vê é que é um investimento que, aparentemente, na conta do investidor, se torna inviável, tendo em vista a escassez que se terá desse tipo de recurso. Então, a pergunta diz respeito ao seguinte: como conciliar, então, essa necessidade de fazer um investimento em refinarias para tentar minimizar o problema a curto prazo, ao mesmo tempo em que se precisa ventilar o uso de um combustível alternativo? Rivaldo, não tem saída. Só tem saída por mágica, que é isso que está sendo feito. Não tem saída. Entendeu? E isso vai explodir em alguém, vai explodir na Heloísa, nossa acionista minoritária, vai explodir nos estados, vai explodir em algum, não tem jeito. O cobertor é curto. O cobertor Só sei é que a curto. corda arrebenta do lado mais fraco. Não tem dúvida. Vamos O lado lá. mais fraco vai pagar a conta. E existe um outro problema que tangencia essa questão, que diz respeito àquela ADIM também, que fala dos produtos que seriam essenciais, né? Ou seja, nós estamos aqui discutindo petróleo, combustível, mas existe energia elétrica, existe... E tudo isso vai baixar. Tudo isso vai baixar e vai gerar um estrangulamento das contas públicas dos estados. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Observa que a energia elétrica também está na Lei Complementar 194. O 194 fala de combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Portanto, tudo isto que tinha alíquotas gigantescas vão ter que ser reduzidas de uma hora para a outra, tá certo? Então, vou te dar um exemplo aqui. O Rio de Janeiro cobrava 34% de ICMS sobre a gasolina,
32% sobre o etanol e a energia residencial. O Maranhão cobrava 18,5% sobre o diesel, teve que baixar. Alagoas, 18% sobre o gás de cozinha. E Rondônia, 35% sobre as telecomunicações. Então, só essas percentagens mostram que os estados estavam dependentes destes monopólios. Entendeu? Volto ao Aliomar, esses monopólios fiscais colocados. Agora, como isso vai acabar? Tenho a menor ideia, porque o problema é mais complexo. Tratei só do combustível, mas é mais complexo do que a gente imagina. Volto. O Supremo agiu corretamente, porque, no mérito, a 194, que colocou todos esses produtos como essenciais, etc., está corretíssima. Não se pode reclamar da 194. Pode-se reclamar do imediatismo da 194. Ou seja, em 7 dias, meu amigo. Vamos lá, vamos pensar nós outros aqui, todos vocês. Vamos lá, vou falar para os advogados e contadores profissionais liberais. De uma hora para outra, o teu principal cliente some e diz: eu não vou te pagar nem aquela diferença contratual, eu fali, eu fui. Entendeu? É aquela história do receba, sumir. Entendeu? Pensa agora os nossos amigos aqui que são empregados. Vocês foram demitidos sem FGTS ou sem verbas rescisórias, entendeu? Do dia para a noite. Pensa no impacto no bolso de vocês. É mais ou menos o que aconteceu, claro, com uma tinta um pouco mais forte. Mas foi isso que aconteceu. Como isso acaba? Não sei. Mas cá entre nós é um desastre. Planejamento zero, improviso 100%. Quem vai sofrer esse impacto? A população em geral. População em geral. Nós outros aqui, não diretamente, a gente vai ficar contente, bicho. A energia elétrica vai ficar mais barata. Combustível vai ficar mais barato. Eu enchi o tanque do meu carro mais barato. Acho que não sei quanto eu economizei, mas economizei e fiquei contente. Entendeu? Agora, socialmente, nós vamos ter problemas. E vamos ter problemas para frente. Também não quer dizer que os estados estivessem muito preocupados com a decisão do Supremo. Eles iam empurrar isso para o ano que vem, para o ano que vem, para o ano que vem, o máximo. A gente sabe como funciona. Mas só para dar o perfil de que foi de uma hora para outra. Portanto, a tributação dos combustíveis está gerando problema? Está. Problemas jurídicos, como esse, eu vi alguém comentou aqui, o Arisvaldo falou que o Distrito Federal está redimensionando a previsão da receita. Alguém falou de Santa Catarina, que foi por medida provisória. Está aqui, foi o Jucimar, entendeu? Que foi por medida provisória. Meu irmão, medida provisória estadual já é um negócio que me deixa, embora difícil, já me deixa de cabelos em pé. Você já imaginou ficar de cabelo em pé, né? Difícil. Uma situação desta, medida provisória estadual, eu sei que pode, o Supremo permitiu, eu conheço a jurisprudência, mas é uma coisa complicada. Aí vem, tirou o TUS da base do ICMS, também é positivo, tirou uma tese dos advogados, ok, mas é isto, consolidou algo que a gente estava querendo fazer pela via judicial. Então, resumo da ópera é esta situação. Tem uns que vão rir, outros que vão chorar, mas faz parte. Dúvidas? Questões? Pessoal, um comentário adicional. Eu vou aproveitar também já para... o professor Scarpa disse que a missão era difícil, mas eu costumo dizer, né, que a gente só atribui missões difíceis para quem está à altura do desafio. O professor Scarpa, ele é alguém que traduz aí o cenário jurídico, o cenário político de uma forma que é, além de muito didática, também é muito agradável de ouvir. Então, eu queria deixar o agradecimento especial da FPCAF, da coordenação do MBA em Gestão Tributária ao professor Scarpa. Muito obrigado mesmo aí pela sua fala, pela palestra, muito interessante. Obrigado mesmo. Ora, eu fico honrado.
Pessoal, Nada? mais alguma pergunta? Senão a gente pode se encaminhando para o nosso encerramento. Eu queria só brevemente ouvir a opinião do SCAF com relação a se esse cenário todo poderia servir como uma espécie de background para precipitar uma reforma tributária. Arisvaldo, adorei a pergunta. Adorei. Eu vou te dar a minha opinião. Chute, completo chute, mas é a minha opinião. No horizonte, nós temos 2 candidatos favoráveis, preferenciais. Os 2 candidatos entrarão, qualquer um deles, quem entrar, vai entrar com uma situação ímpar, que não vai precisar aprender onde é o banheiro do Alvorada, onde é o banheiro do Palácio do Planalto, porque eles já são de lá. O Lula, 8 anos, se não mais. O Bolsonaro está 4. Não sei se vocês recordam, mas o Bolsonaro, quando assumiu, demitiu todo mundo da Casa Civil. Ele não tinha quem mandasse os atos para o Diário Oficial. Vocês lembram disso? Não tinha quem mandasse os atos para o Diário Oficial, pessoal. O que quer dizer isto? Quer dizer que não tinha ninguém que soubesse como funcionava a máquina. No caso, um ou outro, quem vencer, já vai saber como funciona a máquina azeitadamente. Portanto, Arisvaldo, reforma tributária constitucional. Não aquela que fala o nosso amigo que foi secretário da Receita Federal, daqui a pouco me vem o nome dele, Maciel, o Everardo Maciel. E o Everardo diz que se faz reforma tributária todo dia, porque todo dia você mexe numa alíquota, mexe nisso, mexe naquilo. Não, eu estou falando de reforma constitucional tributária. Virá. Não sei se virá uma boa, uma má reforma, mas virá. Quero te dizer que eu temo pela reforma. Você quer saber qual é a dimensão do meu temor? Vamos lá. Genésia, você já fez supermercado na vida algumas vezes, certo? Você já foi fazer supermercado com fome? Você não compra mais? Dia. Você não compra mais? Compra, pessoal. Quando a gente está com fome, vai comprar o que até o que não precisa, né? Está vendo? O que eu quero dizer é o seguinte: o governo terá fome. Os governos, federal, estadual, municipal, vão partir para uma reforma tributária com fome. Isto é péssimo, porque as contas públicas, depois desta bagunça que está sendo feita nesses últimos ano e meio, tá certo? Da pandemia para cá, as contas estarão muito complicadas. Não na arrecadação, a arrecadação subiu. A arrecadação subiu, mas tem dívida para pagar e a dívida, às vezes, chega fora do controle, sem falar nas dívidas interfederativas. Os governadores também estarão com fome. Portanto, eu temo, mas acho que virá uma reforma tributária constitucional neste sentido. A reforma constitucional tributária virá. Ok? Então, eu diria até que essa reforma está com atraso aí de 15 anos. Deveria ter sido feita há 15 anos, para agora a gente estar colhendo os frutos. Genésio, eu vou te dizer, a minha opinião está tudo errado. Vou te dizer por quê. Tem que fazer ao mesmo tempo uma reforma da receita e uma reforma da despesa. Porque se só fizer a reforma da receita, a chance de aumentar a arrecadação é enorme. E criarem coisas como esses IBS, CBS, essas coisas que estão passando por aí. São muitas reformas que precisam ser tributação feitas. de dividendo, essas maluquices que aparecem por aí. Então, no meu ponto de vista, deveria ser criada uma comissão, 2 anos, 1 ano de estudo. 2 anos é exagero, 1 ano de estudo, um projeto redondinho, que a gente possa dizer, vamos trabalhar nisso fatiadamente. Repara, uma coisa é eu ter um projeto inteiro que eu vou submeter fatiado ao Congresso. Outra coisa é eu mandar fatias sem saber o todo. Que foi o que foi feito. Mandaram tributação do consumo. Aí o governo federal manda uma, o governo estadual manda outra. Entendeu? Manda uma para os estados. E se você aplicar CBS e IBS, estourou a economia nacional. Porque
é aquele negócio dessas leis que o Guedes mandou, mais a PEC 45 com a 110, mais isso, estourou tudo. Então, aqui há um problema central, tá certo? Virá uma reforma? Virá. Eu temo que seja só na arrecadação e os governos estejam com fome. Vai fazer com que eles vão com mais vontade ao prato. Então, Professor, boa noite. Vai, João Ricardo, pode falar. Tudo bem? Então, na verdade é o seguinte, fazendo uma análise geral do que você está falando, eu acho que um dos maiores problemas, na minha opinião, assim, eu sou contador e sou advogado, né? Eu tenho um escritório de contabilidade. Assim, o governo, na verdade, a forma dele fiscalizar, tá, não funciona, porque assim, eu já estou na contabilidade há 12 anos, então assim, o que eu já vi de empresas, o que eu já trabalhei para empresas que sonegam, a sonegação ela é absurda. Eu acho que ela chega a 4 ou 5 vezes o valor do PIB, o que se deixa de arrecadar por uma gestão ineficaz do próprio Estado. Tá? Então, assim, eu acho que o Estado teria que melhorar muito, tá, a forma dele fiscalizar, tá, se aperfeiçoar. Eu acho que aí ele conseguiria melhorar, tá, melhorar os cofres, né, melhorar a arrecadação e fazer, claro, um planejamento, tá, sobre os gastos. Que, assim, existem gastos absurdos, a máquina é inchada, entendeu? E, assim, tem muita coisa errada, muito mal administrado, muito dinheiro jogado fora, muita obra pública, ou seja, o recurso ele não tem uma destinação adequada, entendeu? E, assim, infelizmente, o Ministério Público não dá conta de fiscalizar tudo isso e ajuizar as ações que têm que ser ajuizadas para poder punir esses políticos, né, os administradores. Então, assim, essa eu acho que é a grande razão de tudo. Eu acho que o problema não está só nos combustíveis, no ICMS, tá? Ele está num problema generalizado, complexo, entendeu? E, assim, eu acho que se não houver uma melhora de cultura, entendeu? Eu acho que a gente não vai caminhar para bons tempos aí. É o que eu acho, é a minha visão. João, concordo contigo, mas a questão é a seguinte, vai piorar. Quero só te dar um perfil da piora, porque se com as alíquotas mais altas os estados se saciavam de alguma maneira com essa arrecadação e a fiscalização das empresas pequenas, médias, entendeu? Grandes delas no simples, etc. Mas aquelas médias, grandes, regionais, locais, que eram fiscalizadas normalmente, a fiscalização vai ser mais intensa para tirar a diferença. Então, os tempos serão bicudos para frente, cada vez mais. Ok? Então, quero te dizer que o horizonte não é bom, as nuvens estão carregadas. Sim. Eu percebo isso. As coisas estão bem difíceis. Assim, o futuro é muito incerto o futuro. É isso. Aí eu volto àquela velha música, não sei se você conhece, uma música antiga, que o cara cantava: o que dá para rir, dá para chorar. Ou seja, reforma tributária, por pior que seja, os netos dos advogados aqui presentes e dos contadores aqui presentes terão matéria para discutir que não acaba mais. Matéria que não... Uma vai rir aí que não acaba mais. As empresas vão chorar que não acabam mais também. Tá certo? Por quê? Porque vai vir uma tributação maluca por aí. Maluca. Eu acho que o horizonte, neste sentido, é muito ruim. Mas o rumo que o país está tomando. A gente tem que entender e ver o panorama. Ver o panorama. Não é? Então, professor, também, só para complementar aí, tantas reformas, nesse cenário todo, deveria começar, então, seria pela uma reforma administrativa. Começar pela base. Despesa, olhar a despesa. Trazendo. Administrativa quer dizer olhar a despesa. Tá certo? Teria que... Tem aquele olhar 360 graus, porque não adianta estar fatiando que vai arrebentar em algum lugar. É isto. É aquele sujeito que entra no supermercado com fome, que senta para comer com muita fome. Ele vai com uma sede ao pote que não tem tamanho. Então, o correto seria reduzir a despesa de estados e municípios e da União e, a partir daí, tratar do resto.
mas o que a não gente é o que faz a tem no nossa lugar. economia, assim, É em isso. casa, né? Vamos lá de novo, A o gente teu quer cortar, principal assim, cliente. bom, então temos que reduzir as despesas, Vamos até lá, equilibrar as Genésia. contas. Você é contadora É ou o que eu advogada? faço aqui na minha casa, né? Opa, vamos cortando, porque esses últimos 2 anos, saí cortando tudo, pá, 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 Genésia, até você é equilibrar. contadora ou você é contadora, Eu advogada? sou contadora, professora. Você tem escritório de contabilidade ou trabalha? Tenho. Você Inclusive, tem. estou Então, nele ainda. eu estou vendo, tá? Tem jeito de escritório. Vamos lá, eu também, eu sou advogado e professor, eu estou aqui no meu escritório, pensando que é mole. Vamos lá, vou só te dizer, teu principal cliente sai do dia para a noite, sem pagar aquelas multas, até pagando a multa rescisória. O que é que tu vais fazer com os teus colaboradores? Vai olhar para um lado, olhar para o outro, aquele cara que fazia o in-house, aquele sujeito que fazia só dedicado à contabilidade daquela empresa. O que é que tu vais fazer? Tu vais... Professor, eu já fiz. Pronto. Não me conta mais. Não precisa me contar mais. Você vai olhar para um lado, para o outro e vai dizer, tem que reduzir. Pois é, já que você não Tive que aumenta. reduzir. 50% aqui do pessoal teve que ser reduzido. É isso. Infelizmente, porque a empresa realmente quebrou. É isto. É isto. Assim, não é nem motivo de rir, mas vamos rir, porque senão o trem, a depressão pega, né? É isto. É Tem que ser difícil, o a situação perfil. é essa. Geral, né? Geral, não é só você, não. Ok, turma? Maravilha. Gente, eu quero agradecer aí a participação de todos, tá? Agradecer mais uma vez a participação do professor Scaff. Muito obrigado, professor, pela participação, por responder as perguntas e por trazer esse cenário tão interessante para a gente. Muito obrigado. Eu fico honrado. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Tenham uma boa semana e eu espero que a gente prospere, a despeito do horizonte não ser dos melhores para a economia nacional. Abacaxi para nós não vai faltar com estas confusões tributárias que estão aparecendo aí. Ok? Boa noite, todo mundo fique bem. Obrigado, Pitman, um abraço. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite aí a todos, pessoal. Um grande abraço. Boa noite a todos.